Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esta aula. Essa aula é em especial para o pessoal que está nas atividades remotas e não para o pessoal que já acompanhou as aulas presenciais. Eu já falei sobre isso lá. A vocês que acompanharam as aulas presenciais, podem já, se quiser, acessar o material direto que tem, que é o livro do Durkheim, O Suicídio, e um textinho curto, que é um texto onde resume as ideias do livro, O Suicídio, que é o que eu recomendo que vocês leiam primeiro. O texto curto, o livro está em PDF para quem tiver interesse, se tiver interesse em ler. Bom, vocês que estão no remoto e que não vão voltar presencialmente esse ano, já perceberam então, pelo que eu falei, que a temática da sociologia nesse segundo bimestre, a sociologia 2, é o suicídio. Como vocês sabem, a gente tem uma prova em trabalho que eu ainda estou terminando de corrigir, referente ao Emile Durkheim. Então, na próxima aula, na próxima bloco, quando eu retornar com a explicação dos 3 tipos de suicídio, vocês já terão o resultado da prova e do trabalho do primeiro bimestre. Quem precisa de recuperação, a gente combina como fazer essa recuperação, mas isso só lá, só para vocês ficarem atentos. Então, ainda estou corrigindo e só vou lançar as notas depois corrigir todas, para ficar lançando de uma parte de outra não. Então, aguardem, né, até a próxima semana, deve estar todos os trabalhos e provas corrigidas. Nosso segundo bimestre, então, vai se tratar do nosso segundo sociólogo. Como vocês viram, no bimestre passado, a gente tratou do Augusto Comte, primeiro sociólogo, e a gente discutiu Augusto Comte, positivismo, o método positivista, o erro de Comte, que é aquele que está na prova. Bom, passado o Augusto Comte, agora é necessário que a gente atinja o nosso segundo sociólogo, e talvez o mais conhecido. Na verdade, é ele que ficou conhecido como o pai da sociologia, né? Eu estou falando do Emile Durkheim. Nós vamos estudar 2 conceitos importantes do Emile Durkheim, 2 livros deles, né? Um chama As Regras do Método Sociológico, no qual a gente vai estudar o conceito e o termo de fato social, que é o qual, para vocês que estão no ensino remoto, será o tema na prova de vocês. E nós vamos estudar também o suicídio, que é o tema do trabalho de vocês e do trabalho do pessoal que vai estar na atividade presencial também. Esse vai ser igual para ambos, né? Não vai ter diferenciação entre vocês. Veja, eu poderia começar pelas regras do método sociológico e explicar para vocês que o Durkheim corrige o erro do Comte, então quem foi bem na prova, acertou, entendeu, sabe do que eu estou falando. Então ele corrige o erro do Comte ao compreender que a sociologia não pode aplicar um método como um método matemático, ou um método que venha ou tenha origem, seja proveniente da ciência da natureza, e que, portanto, a sociologia precisa desenvolver um método próprio, um meio próprio de pesquisa, um modo próprio de pesquisar, porque aquilo que a sociologia pesquisa é de uma natureza diferente daquilo que a matemática pesquisa, né, das ciências exatas, humanas, biológicas, da saúde, são diferentes, seus objetos são diferentes, seus trabalhos são diferentes, portanto, o método também não pode ser o mesmo, e é por isso que o Comte errou. O Durkheim corrige isso nas regras do método sociológico, quando ele desenvolve o tema ou o método de análise do fato social. A gente vai estudar isso depois. Primeiro, eu vou trazer para vocês o clássico do Emile Durkheim, que é um dos livros mais conhecidos de sociologia e que é um clássico de sociologia. Todo estudante de ciências sociais ou todo sociólogo tem necessariamente, obrigatoriamente, que ler esse livro. Eu tive que ler no primeiro ano da faculdade. A gente leu capítulo a capítulo, tentando fazer seminários, né, para os nossos professores. Então a gente leu o livro inteiro, que é um livrão imenso. Vocês vão ver, ele está em PDF. Então, ele está em PDF, vocês não precisam ler ele inteiro, não é necessário que vocês leiam ele inteiro, ele está lá só como uma possibilidade, como um material complementar. O que vocês vão precisar ler mesmo é o texto que vem ali explicando, então, qual é a teoria do suicídio de acordo com o Emile Durkheim. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que talvez não seja um tema confortável, talvez cause para vocês um tipo de incômodo. Eu não sei como é que é a relação de cada um com isso. Então, se alguém não se sentir confortável, prefere fazer um outro trabalho, um outro tema, entre em contato particular comigo. Eu sou obrigado a tratar do tema porque o suicídio é um tema necessariamente sociológico que interessa a sociologia. E o livro O Suicídio, do Emile Durkheim, torna-se um clássico exatamente pelo fato de que o Durkheim, neste livro, traz uma outra interpretação do fenômeno social conhecido como suicídio, que até então tinha uma interpretação única, quase que exclusiva, que advinha dos estudos da psicologia, né, que é uma ciência que estuda, né, a mente, a psique. Quando você vai no psicólogo, o psicólogo é o sujeito, né, o profissional que faz uma universidade de psicologia, né, cursa disciplina sobre essa ciência para
a partir dessa formação, poder auxiliar nossos processos psíquicos. Então, a psicologia era a ciência responsável por olhar, analisar e pensar o suicídio. Até porque, então, a sociologia nem existia. E, naquele momento, a compreensão que havia de suicídio, ou do suicídio, era que o suicídio era resultado, né, de fatores individuais, particulares. Então, o indivíduo tirava a própria vida porque o indivíduo era mais frágil. Então, há pessoas que suportam maior pressão, há pessoas que suportam menos pressão. Há pessoas que são mais extrovertidas, há pessoas que são mais tímidas, há pessoas que são mais fortes, pessoas que são mais fracas, personalidade dura e pessoas mais frágeis. Então, tinha-se a compreensão de que o que levava um sujeito a tirar a própria vida era o fato dele ser mais frágil. Sabe aquela ideia de que pessoas diferentes passam por uma mesma situação e não lidam da mesma forma por ela? Era isso. Então, vamos supor, veja, um dos elementos que mais causam problemas de suicídio, né, o que podem levar ao suicídio de jovens, por exemplo, num país como o Brasil, geralmente estão relacionados a questões de preconceito, mas a gente pode trazer um tema que vocês já sabem, que é o racismo. Então, há um sério índice de jovens que tentam o suicídio ou que se suicidam, e isso tem relação a uma relação direta com o preconceito racial que ele sofreu. Inclusive, a gente teve um depoimento desse na sala muito sério, real, enquanto dava aula presencialmente, sobre como isso fere, como isso afeta o sujeito negro. Veja, o Guilherme passou por racismo, ele passou por um sujeito X, né? O sujeito B também passou por racismo. Agora o Guilherme é uma pessoa de personalidade forte. Ele respondeu racista, brigou, foi na delegacia, abriu um BO. Ele se sentiu machucado, ele se sentiu irritado, mas ele enfrentou a situação e tentou resolver ela. O fulano B também é negro, também sofreu um caso de racismo, mas ele é mais frágil, triste, aquilo causou nele uma demonstração imensa. Ele começou a não gostar de si mesmo, a ter vergonha de si, hoje se matou, tirou a própria vida. Até o nascimento da sociologia e o Emílio Durkheim escreveu esse livro, a compreensão era que era isso, ou seja, as pessoas mais fracas as que sofrem o suicídio, ou seja, recorrem ao suicídio porque não aguentam a pressão de viver em sociedade. Bom, beleza. No entanto, beleza não, né? O Durkheim, quando está já estudando a sociologia, acha que o suicídio é um fenômeno social importantíssimo a ser estudado, afinal de contas é algo que intriga, que causa tabu, que causa um desconforto social que a gente nem gosta de falar muito sobre o assunto. Né? Quando acontece, isso causa um jogo, um incômodo. O ato do sujeito tirar a própria vida de forma voluntária, como escolha dele mesmo. E aí ele vai dizer, olha, desculpa, mas não é isso que a psicologia está falando. Não se refere apenas a um indivíduo e ao tipo de indivíduo. Esse é mais forte, esse é mais fraco, essa personalidade é mais forte. Não. O suicídio se refere também a outras questões mais sérias, como, por exemplo, as pressões sociais. Então, o que o Durkheim está querendo dizer, o que ele faz, é inverter a lógica do negócio. Então, até então, o suicídio é entendido como culpa das pessoas, do indivíduo. A psicologia é uma ciência individualista, ela estuda o indivíduo. Você não vai, apesar de haver terapia coletiva, você pode fazer terapia de casal, em família, em grupo. O mais comum, o mais recorrente é que a gente faça terapia sozinho. A gente vai diante de um terapeuta, de um psicólogo, discutir as nossas questões particulares, os nossos problemas, os nossos dramas, as nossas aflições, os nossos medos. No entanto, os nossos medos, os nossos dramas, as nossas aflições, aquilo que nos causa angústia, é resultado do quê? Da convivência em sociedade. Portanto, eu quero dizer, olha, a sociedade é que é responsável pelo indivíduo se suicidar, e não o indivíduo que é responsável por si mesmo pela sociedade, responsável ele mesmo pelo suicídio. Opa, como isso? O suicídio é um elemento social. Então, quando alguém se suicida, eu trouxe algum exemplo para vocês. Então, a gente teve aí a gente tem no Brasil, e tem crescido, e cresceu na pandemia, tem crescido, né, infelizmente, e na pandemia isso cresceu, já vem crescendo, né, o número de suicídio entre jovens, da idade de vocês que estão assistindo minha aula. E aí, quando você pega as estatísticas para analisar quem são esses jovens que estão se suicidando nessa idade, vocês vão ver que tem características comuns neles. Ou seja, há alguma questão que envolva a sexualidade ou foram jovens sofreram um abuso sexual na infância, dentro de casa, de um pai, mãe, padrasto, tio, tia, primo, enfim, sofreram algum tipo de abuso. E boa parte desses abusos acontece dentro do seio familiar. São jovens que têm alguma questão de sexualidade que desvia o padrão esperado por quem? Pela sociedade. Qual é o padrão esperado pela sociedade?
dito padrão, né, do quais todos devem seguir, quais os que não seguem sofrem algum tipo de punição social, é a heterossexualidade e a cisnormatividade. Então, aqueles que não são heterossexuais nem cis, que são os LGBTQI+, incluindo os travestis, os transgêneros, os bissexuais, os não binários, são vistos como não desejados, então são condenados, sofrem preconceito. No caso do Brasil, morrem porque são assassinados, as famílias rejeitam, sofrem todo um processo de repressão. Então, todos vocês já devem conhecer a história de um sujeito que esteve no armário, ou alguém que é gay, ou é lésbico, ou travesti, ou transexual, e que durante um tempo fingiu ser hétero, ou escondeu, ou lutou contra os seus desejos e contra a sua sexualidade. Beleza. Essas pessoas geralmente são infelizes, né? Pessoas que sofrem preconceito. Então ninguém quer sofrer racismo, ninguém quer sofrer homofobia, ninguém quer sofrer gordofobia, ninguém quer sofrer pobrefobia, né? Preconceito de classe social. Então quando alguém tira a própria vida, esse alguém está infeliz, está triste. Ninguém está feliz, só sou feliz, maravilhoso, tudo ótimo na vida, vou me matar. Não rola, percebeu? Quando alguém toma a atitude de tirar a própria vida, é um ato drástico. Significa, no mínimo, que essa pessoa está muito infeliz, muito satisfeita com a própria vida. E essa insatisfação não é fruto dela, resultado só dela. Por que ela está satisfeita? Porque ela é negra. Mas o que fez ela estar insatisfeita consigo mesma por ser negra? Preconceito social. A pessoa é LGBTQI+. O que fez ela estar satisfeita com ser quem ela é? As pressões e a sociedade, entre outros milhares de fatores. Então, é dentro desse enredo que o Durkheim vai dizer, olha, o suicídio, desculpa, a psicologia, não é resultado apenas de questões individuais. Isso pode ser considerado, mas não é o preponderante. O preponderante é que o que leva as pessoas a se suicidar são questões sociais. Portanto, o suicídio é um elemento social. E aí, o Emile Durkheim vai categorizar 3 tipos de suicídio. O suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico, que são diferentes. E aí, este é o tema da nossa próxima aula. Na próxima aula, a gente vai ver quais são os 3 tipos de suicídio, então. Agora que a gente já sabe que o suicídio é fruto, né, de um elemento social, ou seja, que ele não pode ser só entendido como uma responsabilidade individual, psíquica do indivíduo por ser frágil, mas sim como uma pode até ser casado, tem um pouco desse elemento, mas também muito, ou a maior parte advém das pressões social e do comportamento da sociedade com indivíduos que não estão dentro daquilo que é esperado. O Durkheim vai criar 3 tipos de suicídio. Ele vai dizer, existem 3 tipos de suicídio diferentes, por motivos diferentes, 3 grupos. O suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anônimo. Quem lê os 2 textos, ou quem ler o texto, o primeiro texto, e ler o livro, ou ler alguma parte do livro, vai ter uma ideia do que se trata esses suicídios, se quiser antecipar. Se não antecipar, na aula que vem, eu vou trazer o slide, vou explicar certinho cada um dos suicídios, e é a partir dele que a gente vai fazer o nosso primeiro trabalho. Aí depois eu vou entrar no tema do fato social, e a gente vai fazer nossa prova, nosso segundo trabalho, e fechar a nota do segundo bimestre. Para finalizar, eu queria mostrar só para vocês como está o Moodle e o que é que vocês têm que ver e fazer aí nesse Moodle, para que vocês não fiquem perdidos, né? Sem saber o que fazer, o que ver, né? Enfim. Provavelmente vocês estão vendo o Moodle. Ele ainda não está preenchido aqui, porque eu estou terminando. Vou gravar a aula e deixar ela aqui depois que eu termino de preencher, mas vocês vão ver que vai estar disponível aqui, 8º período, Emile Durkheim e o suicídio. Quando vocês abrirem, além da aula gravada, essa que vocês estão assistindo, vocês vão ter 2 coisas para fazer. 2 textos. O texto 1, que é esse texto que eu falei que é um texto mais simples, chama-se Suicídio de Durkheim, alguns apontamentos. É um texto do professor Cristiano da Neves Bodar. Vocês podem ler esse texto bem simples, é um textinho de 6 páginas, e ele vai resumir a teoria do suicídio, inclusive alguns elementos que eu vou trazer na próxima aula. Depois desse texto, eu deixei também disponível aqui, vocês podem baixar em PDF, e esse é complementar, é para quem quiser, para quem tiver interesse, o livro do Emile Durkheim, O Suicídio, Estudo da Sociologia, em PDF. E aí vocês podem dar uma folheada, né, uma mexida, tentar ler um pouco o livro, né, ver o que vocês acham, se tem alguma coisa interessante, se lhes interessa. Como vocês podem ver, é um livro de quase 500 páginas, então é um livro bem grande, bem interessante para mim, que sou sociólogo. Quem quiser dar tiver curiosidade, interesse, querer dar uma lida no livro, leia, né, é sempre bom ler. Bom, e por fim é isso. Ler o texto. Quem quiser ver o livro, assistir a aula. Na próxima aula eu explico os tipos de suicídio, aí deixa o trabalho, e aí depois a gente segue para o fato social.
E, enfim, é isso. Qualquer dúvida, se quiserem um PE, podem me procurar pelo WhatsApp que a gente marca, seja presencialmente, seja online, dentro das regras de segurança como for presencialmente, para quem já voltou às atividades presenciais. E é isso. A gente se vê em breve. Beijo, axé, até.